Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá o que você estiver assistindo ou ouvindo. Eu sou Letícia Parks e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerdo Diário, do Pão e Rosas e do Instituto Casa Marx. E vem a vinheta. Pois é, pessoal, nesse episódio de hoje a gente vai debater o que significa ser mãe longe de casa, em outro país, diante de uma nova cultura e de um outro idioma. Que eu sou mãe também, de 5 filhos. A minha luta sempre eu faço relacionada à minha história. E eu me vejo essa mulher mais sola aqui no Brasil, criando 2 meninos negros, que cada vez eu sofro isso. Alguns dos meus amigos sabem que eu enfrento, talvez a xenofobia, o problema na escola. Aonde eu passo, eu boto cabeça, bate boca, toda vez, dia a dia, para defender meus filhos. E quando eles saem para casa, para a escola e voltam, eu agradeço a Deus todos os dias. No episódio de hoje do podcast Feminismo e Marxismo, nosso episódio de número 119, a gente vai debater essa relação complexa que se estabelece entre maternidade e imigração. Migração que é um dos grandes temas da atualidade, um tema que a gente está diante de uma enorme crise, né, estimulada pela política nacionalista de extrema-direita de Donald Trump e de outros dos seus referentes a nível internacional, e também de que forma que esses relatos da migração para as mulheres mães se dão e se deram ao longo dos últimos anos. Para debater esse tema super complexo, a gente vai, então, visitar esses relatos, ver um pouco como que os dados ajudam a gente a entender o panorama geral da migração para mulheres, para crianças, e também, gente, vamos tentar entender como que o marxismo debateu o problema das fronteiras nacionais. Então, fica aqui com a gente e vamos para o nosso episódio. Bom, pessoal, a gente vai começar então pela questão número 1 aí do nosso episódio, que é o panorama estatístico da maternidade e da migração no Brasil e no mundo, né? Então, o que eu acho que é muito importante a gente entender é que a gente está hoje diante de um dos maiores processos migratórios da história da humanidade, né? A gente está vivendo numa época onde as pessoas, por distintos motivos, são levadas a saírem de seus países e buscar um lar e um novo lugar. Isso é diretamente um efeito da crise capitalista que a gente está vivendo, aberta aí desde 2008, uma crise que não se encerra e que, na verdade, só tem dado sinais de piora, né? Ou seja, a gente está vendo surgirem guerras dentro da Europa, inclusive, né? Dados de desemprego escandalosos em vários países do planeta, um cenário de recessão em muitos outros, né? E o avanço de uma extrema-direita com uma agenda nacionalista, como a do próprio Trump, né? Que tem levado a que a situação da migração tenha se tornado um problema de crise humanitária bastante grave pela forma como migrantes são recebidos dentro dos países para onde migram. A migração é celebrada como um dos direitos da humanidade, né? Então, o direito de se deslocar e ir para outro lugar. Hoje, no Brasil, né, a gente tem 49% das pessoas que migram sendo mulheres, né? Pessoas aí que vêm de distintas partes do planeta. Isso é uma mudança muito significativa do cenário da migração, do ponto de vista da sua aparência mais histórica, porque, na verdade, antes, né, quando a gente pega as décadas anteriores ao fenômeno neoliberal, ou mesmo o início, né, das políticas neoliberais no planeta, a gente está falando aí de anos 80, 90, o que a gente via era uma migração que era marcada pela ida do homem, inclusive com separação familiar, né, que depois de chegar naquele país, encontrar suas condições de moradia e trabalho, trazia o restante da família, né, ou levava o restante da família. O que a gente está vendo agora são migrações que acontecem por iniciativa das próprias mulheres por motivos diversos, seja porque piora a situação de violência de gênero dentro dos seus países de origem, o que é, infelizmente, uma realidade também diante dessa mesma crise capitalista que a gente fala em todos os episódios, seja porque, diante dos efeitos da crise capitalista, desde problemas ambientais, como falta de água, falta de alimento, problemas de emprego, afetam bastante as mulheres e as mulheres trabalhadoras, né? Então, a migração, como iniciativa da própria mulher,
tem sido um processo cada vez mais comum e que tem gerado uma série de debates do ponto de vista dos pesquisadores, né, que atuam no campo da migração. O que é muito interessante entender é que, no caso brasileiro, essa migração ela tem uma origem em ambos, né, tanto para homens quanto para mulheres, muito marcada pelas crises que ocorrem políticas na América Latina, né, o nosso maior volume migratório desde 2010 até 2025, né, nesse período de 15 anos, onde existe uma coleta mais organizada dos dados, a gente tem um número gigantesco de imigrantes que vêm da Venezuela, né, mostrando justamente como a migração não é uma atitude que as pessoas tomam porque querem divertir-se em outro lugar, simplesmente, né? A grande maioria das pessoas que migram gostariam de ficar no seu país de origem, mas não tem como ficar por conta de problemas graves de crise social, ambiental, política, etc. O caso da Venezuela é um caso muito importante para ser debatido no Brasil, porque a gente está lidando com um fenômeno migratório que corresponde aí a muito mais da metade dos migrantes que residem aqui no Brasil. E quando a gente vê outras nacionalidades, né, a gente vai ver também problemas da fome, da crise social, das crises ambientais, sendo representados também nos números de imigrantes que chegam aqui no Brasil. Então, a gente está tratando aí de uma migração marcada, em primeiro lugar, por Venezuela. O segundo país com mais migração para o Brasil é Cuba. Tem esse termo aí, né, na tabela, né, que a gente encontra do painel da migração no Brasil, que é o outros, né, que envolvem países como Palestina, o próprio Egito, né, que durante uma crise importante nos anos 2010 também vem muita gente para o Brasil. A gente está tratando de países como Congo, né, República Democrática do Congo, que não aparece com um dado específico, né? Então, esse outros aparece em terceiro e é um dado importante porque vários dos países que estão aí são ou países da África que viveram crises sociais e políticas importantes e econômicas e ambientais também. Mas o que a gente vai ver, então, é uma migração negra, né, que vem seguindo aí os próximos dados, né? Então, a gente vai ver que tem uma migração do Haiti, da Angola, Senegal, nessa ordem, né, de volume, China, Bangladesh, Síria, Colômbia. É muito interessante pegar desse ponto de vista, né, porque ajuda a gente a ver como o fenômeno da migração ele é muito marcado por dois aspectos. Um primeiro aspecto, que é o aspecto racializado, né? Então, existe uma fusão entre o problema da migração e o problema do racismo, na grande maioria dos países onde existem fluxos migratórios volumosos, esses fluxos migratórios são marcados por uma população que chega nesses países e vai lidar com o problema da sua raça, né, da sua etnia, ser tratada de forma, a partir de uma lógica de opressão também, né? Então, existe aí uma somatória, a gente ouviu esse testemunho dessa mãe, né, no ato por Bai na Casa Marx, onde ela fala bastante isso, né, o quanto que ela chega no Brasil e ela percebe que ela precisa ensinar o filho dela como se comportar diante da polícia, porque não era algo que ela se preocuparia na sua terra natal, mas que chegando no Brasil, ela percebe que aqui é um problema, que o filho dela pode ser assassinado simplesmente porque ele está de touca, de gorro, né, na cabeça. Existe uma fusão do problema da migração com o problema da raça. E um segundo aspecto que é importante observar é o caráter terceiro-mundista, né, digamos, desses fenômenos migratórios. Então, a gente também está falando de países que são semicoloniais ou diretamente coloniais e que são países cuja economia é muito afetada pelas decisões e pelas imposições dos países imperialistas, né, das burguesias imperialistas sobre o seu destino, né? Então, a crise política que assola a Venezuela não é uma crise política produzida por desejo da população venezuelana, né? Ela é efeito da política estadunidense sobre o nosso território da América Latina, né? Assim como todos os outros países que a gente citou aqui, né? Cuba, Haiti, Angola, Senegal, né? Então, também são países, a República Democrática do Congo, né? São países onde existe uma marca importante de ser debatida do porquê migram,
que é esse elemento da divisão internacional do trabalho e de serem países onde sustentar-se diante de uma crise capitalista do tamanho da que a gente está vivendo se torna muito difícil, dado as condições prévias a essa crise que já eram precárias e marcada justamente, né, uma precarização marcada pelos interesses do imperialismo, da burguesia imperialista sobre esses países, né? Quando a gente olha para o problema das mulheres, das crianças e das mães migrantes, a gente precisa mergulhar dentro desse dado e ver que, na verdade, tem uma mudança que se opera entre o ano de 2016 e em 2018, né, onde há um crescimento vertiginoso da presença da mulher e da criança dentro dos números da migração. Né, se tornando aí, em alguns momentos, inclusive, entre os anos de 2018 e 2025, a maioria dos que migram, né? E isso é um fato muito interessante, muito importante de ser notado, porque ele justamente revela como parte das crises econômicas e sociais que a gente reflete quando explica por que se migra, tem a ver com a condição da mulher, a condição que a mulher enfrenta diante da crise capitalista no seu país de fortíssima dependência nacional, dependência frente às burguesias imperialistas, que leva a que essas mulheres precisem migrar. Né? A gente vai comentar, então, um pouco, né, no marco desse dado, né? Ou seja, a gente está lidando aqui com um universo de migração que é hoje muito feminino e muito infantil, né? Se a gente pega, por exemplo, os menores, né? Dentre os refugiados, por exemplo, refugiados é um tipo específico de migração, né? Muitos migrantes chegam, por exemplo, no Brasil, reivindicando a sua condição de refugiado e não são reconhecidos como refugiados, tá? Então, só entender que aqui é importante esse parênteses para a gente não achar que esse número ele representa a totalidade dos migrantes, não representa. Esse número que a gente está mostrando para vocês na tela, que chega ali num pico, 21.510 migrantes menores de 15 anos de idade no Brasil, a gente não está falando de todos os migrantes que vieram para o Brasil nesse momento. A gente está falando dos que tiveram sua condição de refugiado reconhecida, tá? Então, vejam esse dado aí, né? Dentre o total de pessoas que migraram naquele ano, nós temos mais de 20 mil crianças migrando naquele ano, né? Depois, mais adiante, a gente vai falar sobre o que significa migrar para uma criança. Mas esse dado, acho que precisa estar na cabeça de vocês justamente para a gente poder pensar quais são os problemas que a gente vai ver serem experimentados por esses migrantes, mulheres e crianças, quando chegam no seu país de residência, né? Que é o país para onde se destinaram após sair do seu país de origem. Então, vamos passar para um segundo tema aqui do nosso episódio, que são os dilemas da maternidade no contexto de imigração. Então, quais são os dilemas que uma mulher que chega com seu filho dentro de um novo país, que desafios que ela vai encontrar para exercer o seu direito de ser mãe? Parênteses de novo, o que é o direito de ser mãe? Né? Porque não é simplesmente ter um título, né, de mãe que garante a uma mulher o seu direito de exercer a maternidade, né? A maternidade, ela é uma função, ela é uma tarefa, função, sei lá que nome dá, que se exerce de forma muito custosa e que, ao longo da história, foi se reconhecendo, a partir, principalmente, da luta da classe trabalhadora, das feministas, etc., que era preciso que direitos fossem garantidos pelo Estado para que a condição de maternidade pudesse ser dada de forma plena. Ou seja, que essas mulheres elas não morressem, empobrecessem ou passassem fome durante o exercício da maternidade e que seus filhos também conseguissem triunfar, né, sobreviver, enfim, ter uma vida digna, etc. E por que tudo isso? Porque uma mulher criar uma criança não é uma tarefa fácil, né? Então, essa mulher ela precisa de vários apoios para que isso possa ser possível, e os apoios que o capitalismo reconheceu que precisa oferecer são muito poucos, e mesmo assim não são garantidos. Né? Então, poder ser mãe tem a ver com ter onde deixar o seu filho enquanto você vai trabalhar, tem a ver com
compartilhar as dificuldades psicológicas, sociais e emocionais, relacionais, né, de criar uma criança. Crianças são muito fofas e lindas, mas elas também podem ser muito difíceis de lidar, né, quando você está sozinha cuidando delas, né? Então, um dos problemas que, por exemplo, as comunistas, né, as socialistas da União Soviética debateram a partir da Revolução Russa de 17, é que a criação das crianças precisava ser uma tarefa socializada com o conjunto da comunidade social, para que fosse possível que essas crianças crescessem bem, né? Porque dá trabalho educar, forjar uma criança, formar uma criança, e o fato disso ser entendido como uma tarefa individual dentro do capitalismo é parte da origem de grande parte dos problemas psicossociais que a gente enfrenta enquanto humanidade, né? Que vão desde dificuldades de formação, dificuldades de saúde, né, sanitárias, até problemas de criminalidade, etc., que a gente sabe que é efeito, né, da pobreza, da desigualdade social e etc. Então, quando essas mulheres chegam com um bebê, uma criança, um adolescente num novo país, como que se dá a relação dessa mulher com os direitos que ela precisaria ter acesso para poder exercer a sua maternidade de forma plena e não dolorosa, né? A gente sabe que não é pleno e não doloroso, mesmo que o sistema capitalista garanta tudo que ele diz que vai garantir para as mães, né, que estão nas leis e tal, creches, acesso à saúde pública, a gente sabe que tudo isso é precário. Mesmo assim, não é fácil, né? Porque o sistema capitalista ainda reconhece a maternidade como uma tarefa individual. Mas, e como uma vocação, né, da mulher, sei lá. E como algo que só as mulheres fazem, né? Como se um casal de homens não pudesse fazer, ou como se um homem trans não pudesse fazer, etc. Mas, dito tudo isso, essa mulher, ela vai chegar nesse contexto e ela vai se deparar com uma série de dificuldades, né? Ela vai se deparar com barreiras linguísticas e culturais. Então, é uma outra noção de ser mãe, é outro vocabulário relacionado à maternidade, a cuidados de saúde, etc., né? Um acesso dificultado a serviços de saúde e educação. A barreira linguística, ela é muito importante de ser considerada quando, por exemplo, você vai olhar para o sistema público de saúde, aonde o problema da maternidade se consolida de uma forma muito imediata, porque se você é um sírio, por exemplo, que chega no Brasil e precisa de um serviço de pré-natal, como você se comunica com esse médico, né? Que não tem um tradutor que vai te acompanhar e etc, né? Então, esses desafios são muito importantes. A gente vai ter um desafio também, que é o do acesso à saúde de forma integral, né? É muito mencionado por pesquisadores o quanto que, apesar do Sistema Único de Saúde ter a garantia do acesso à saúde universal para qualquer indivíduo que esteja presente no território nacional, seja ele brasileiro ou migrante, o acesso ao serviço encontra muitos obstáculos quando se trata de pessoas que migram em condição de pobreza, de dificuldades financeiras, materiais importantes, né? A gente está tratando também da perda de uma rede de apoio, seja de amigos ou de família, né? Então, uma mulher que migra com seu filho, ela deixa para trás, muitas vezes forçadamente, né? Uma relação com uma mãe, uma sogra, uma prima, essa comunidade de mulheres que todas as mulheres e pessoas com útero que passaram pela experiência da maternidade ou da paternidade e tal, e tiveram seus filhos, podem contar aqui pra gente nos comentários, né? Como essa rede de apoio, ela é fundamental e ela mostra, na verdade, a potência que poderia ter se o cuidado da criança fosse coletivo, né? Porque existe essa disposição por parte das pessoas e existe uma enorme participação de pessoas do nosso entorno na criação dessa criança, né? Desde a pessoa que dá aquele free night para a gente poder, né, dar uma descansada depois de alguns meses amamentando e tal, até, aquela amiga que busca na escola, aquela professora que percebe um problema na formação da criança, dá um toque, e aí você vai atrás de uma especialista, a especialista é uma amiga, ou é amiga de uma amiga, ou alguém que atendeu uma amiga. Então, essa rede de apoio, ela se fragiliza enormemente com os processos de imigração, e essas mães vivem um processo de solidão,
muito intenso a partir do momento que decidem, por qualquer motivo, sair dos seus países, né? E a gente precisa falar, né? Somos aqui num podcast de feminismo marxista, sobre a integração de trabalho, né? Porque é um dado muito comum, existem muitos relatos sobre isso, né? De como a migração, ela exerce forçadamente sobre o indivíduo que migra uma pressão de desvalorização da força de trabalho, né? Então, o migrante, ele pode chegar, tem até uma matéria que a gente encontrou do Valor Econômico, né, que comenta isso, que essa migrante, ela chega da Venezuela com um diploma de design gráfico e no Brasil ela passa a trabalhar como caixa de supermercado, né, porque existe uma demanda num país como o nosso, com a divisão internacional do trabalho que existe, o Brasil sendo um país de, essencialmente, trabalho precário, terceirizado e etc., existe uma demanda muito maior por trabalhos de tipo precário para essas mulheres que chegam em contexto de migração do que trabalhos com maior formação acadêmica e cultural e etc. Então, existe uma desvalorização também no nível de vida dessas mulheres trabalhadoras que passam a ter que vender a sua força de trabalho muito mais barata e para trabalhos, em geral, de cuidado ou de serviços que são, né, os trabalhos considerados aí pela sociedade capitalista, pelo patriarcado, como trabalhos essencialmente femininos, né, que são trabalhos muito mais mal remunerados, que, enfim, vivem, inclusive, um processo bastante intenso de mais precarização ainda do que a gente já vivia alguns anos atrás, né. É importante dizer, né, um processo de terceirização do trabalho, tem um livro muito interessante das editoras Iskra, a gente deixa aqui para vocês o botãozinho aqui para vocês, com o site, vocês poderem acessar. A editora Iskra vende no site casamarques.com.br. Esse livro chama Precarização tem rosto de mulher. Então, como que o processo de terceirização, em especial a partir da lei que é aprovada pelo governo do PT, né, pré-Bolsonaro, triplica o processo de terceirização no Brasil. Então, o número de trabalhadores terceirizados passa de 4 a 12 milhões, e a imensa maioria desses trabalhadores terceirizados são mulheres, né? E a terceirização, ela se dirige sobre o que é considerado o trabalho, entre aspas, feminino, que são os trabalhos de limpeza, de reprodução da vida, trabalhos domésticos, etc. E as migrantes, elas se tornaram numerosas dentro desse tipo de trabalho. A terceirização avançou muito mais do que 12 milhões desde então. A gente também vê uma plataformização, né, do trabalho, que tem características migrantes também, né? Então, a gente vai olhar para o trabalho terceirizado hoje, a gente poderia dizer que em algumas franjas desse trabalho, ele tem cara de mulher, ele tem pele negra e ele tem... e ele fala outra língua materna, né? Ele não fala português. Então, é muito, muito simbólico isso do quanto que a migração ela tem um efeito e ela tem também o não tratar como igual, né, do ponto de vista do sistema capitalista, tratar essa diferença de origem como uma diferença para oprimir, tem também um benefício para esse sistema, que é o benefício da precarização do trabalho e da vida, né, e de poder contratar trabalhadores através da xenofobia, baseados na xenofobia, contratar trabalhadores que vão ser super explorados e que vão ser muito mal remunerados. Falemos, então, sobre os dilemas da migração e da maternidade de forma um pouco mais testemunhal. Eu encontrei um artigo muito importante, assim, muito bonito, triste também, chamado Mi corazón se partió en dos. Maternidade transnacional e a intersecção da violência e migração. E é muito interessante esse artigo porque ele vai partir justamente dos depoimentos de pessoas migrantes, de mulheres migrantes, né? Um artigo da Laurie Cook Heffron, Karen Watcher e Esmeralda Hernandes. São pesquisadoras nos Estados Unidos, então elas colhem depoimentos de várias mulheres que migraram e buscam tentar sistematizar quais são os desafios que essas mulheres passaram do ponto de vista da maternidade e a experiência da migração. Então, a gente vai tentar entender um pouco quais são esses problemas que são comuns às mulheres migrantes, né?
as mulheres migrantes mães. Então, o primeiro, elas falam de 5 problemas que são mais comuns nesses depoimentos, né? O primeiro problema é o arriscar tudo, né? Então, essa ideia que muitas delas expressam bastante claramente de que é tão profunda a violência e é tão tátil o fato de que a vida vai ser pior ficando, que elas estão dispostas a morrer saindo de onde elas estão. Então, quase nenhuma dessas mulheres que relatam fazem os seus relatos de imigração, quase nenhuma delas encarou o processo de mudança do país de uma forma muito alegre, porque todas elas sabiam que tanto sair do seu país e fazer o percurso até os Estados Unidos, quanto permanecer nos Estados Unidos seria muito difícil. E no caso de transitar, né, de um país ao outro, provavelmente mortal, né? Então, é muito louco, porque às vezes a gente fica tão endurecido pela cinematografia e tal, e fica parecendo que é tudo meio ficcional, e na verdade não é ficcional, né? Tipo, as pessoas realmente morrem migrando, né? Então, a gente tem episódio de podcast muito bom, teve uma reportagem, acho que até foi no Fantástico, que conta, por exemplo, da travessia de uma floresta na Guiana, né, que você, né, ao tentar atravessar a fronteira, os migrantes morrem e vêm pessoas mortas dentro da floresta. Então, assim, elas têm muito essa noção de que elas estão arriscando tudo para fazer isso, né? Aí eu vou ler para vocês, para cada um desses problemas que elas relatam, eu vou ler para vocês um depoimento de uma mãe. Eu peguei uma mochila, coloquei a roupa que pude dos meus filhos, e em outra bolsa enchi com comida. E minha mãe me disse: não, você tá louca, você vai matar os seus filhos, você é uma assassina. Eu disse a ela que eu não vou matá-los, né? Pois se isso acontece, eu prefiro que morramos todos, ela disse chorando. Disse a ela: não me importa. A única coisa que me importa é tratar de fazer algo por eles. Que eu não quero um dia me arrepender e dizer, eu pude fazer alguma coisa e não fiz. Eu queria escapar desse inferno. Essa é a Maria, uma mãe imigrante guatemalteca que hoje vive nos Estados Unidos. Então, essa ideia, né, do arriscar tudo, ela é muito forte, porque não é uma sensação de arriscar tudo que é só para ela, né? É um arriscar tudo que envolve os próprios filhos, né? Ou seja, ela saber que nesse percurso da Guatemala até os Estados Unidos, poderia morrer todo mundo, e ela estava disposta a isso, porque ficar era insuportável. Então, acho que essa presença né, a presença desse dilema psicológico, subjetivo, que é muito limítrofe para um ser humano viver, que ninguém deveria ter que viver, né? E que, no caso das mães, ela está colocando a vida dela e a de uma criança que saiu dela, né, em risco. Então, acho que esse fator é um fator muito importante. O outro fator que essas mães citam muito é a experiência da separação, né? Então, quando a mãe decide migrar, mas ela sente que ela não tem como levar o seu próprio filho, né? A gente tem o caso da Célia, que é citada no artigo, que migrou para os Estados Unidos com um filho, com um custo enorme emocional e físico. Ela deixou, né, entre aspas, no seu país de origem, Honduras, o seu outro filho enterrado, né? Então, ela tinha perdido um filho em Honduras e ela viaja, né? Ela migra com o outro. E é muito louco para ela que ali, para ela, foi uma sensação de separação, né? Porque ela sai de Honduras e ela passa a experimentar uma experiência de luto que é específica de uma mãe que não consegue nem estar perto dos familiares com quem ela compartilha essa experiência do luto e essa perda e a gestação dessa perda também, né? O artigo fala assim, né? Ela era atormentada por não estar em Honduras para dar um enterro adequado para o seu filho. Ela não tinha mais contato com ninguém que tivesse conhecido o seu filho e sentia que carregava essa memória sozinha, né? E outro caso, né, que é um caso muito frequente das mães que
percebe que no momento que podem ir e que falam com os coiotes, né, com os agentes de imigração, descobrem que não vão conseguir levar todos os seus filhos, vão ter que escolher levar 1 ou 2 de 3. Como que se toma essa decisão, né? Que crueldade brutal, assim. Então, elas falam, né? Os relatos mostram que essas mães que se separam dos filhos e têm que levar só um deles, elas passam toda a sua vida longe do país de origem, preocupadas constantemente com a segurança, com o bem-estar e a educação dos seus filhos, porque elas saíram de um lugar porque aquele lugar era danoso, perigoso, difícil, insuportável, mas os filhos ficaram nesse lugar, né? Então, em que condições estão esses filhos? E que muitas vezes essas mulheres experimentam doenças psicológicas e psiquiátricas que são efeito da sua sensação de incapacidade de defender o filho das durezas desse país de origem, né? Da guerra, da fome, da miséria, etc. E que é muito comum, inclusive, nesses momentos em ter que se escolher quem levar, que as mães escolham levar a filha mulher. Porque, em muitos casos, a decisão por ir embora da mãe está relacionada com o problema do estupro, da violência sexual, da violência de gênero. E que, quando tem que tomar uma decisão sobre qual filho levar, elas tendem a tentar proteger as suas filhas mulheres de viverem esses tipos de violência. E aí a gente lê aqui o relato da Sierra, que é uma mãe imigrante hondurenha que vive nos Estados Unidos. Ela fala o seguinte: eu me sentia tão culpada de ter abandonado meus filhos por 4 anos. O pequeno já não me reconhecia. Eu tive que me apegar muito a ele para que ele voltasse a me reconhecer. Eu tive que ganhar o carinho dos 3 novamente e pedir perdão para eles todos os dias. Então é isso também, né? Ou seja, você sabe que ao você sair e se separar dos seus filhos, essa decisão muito difícil que essas mulheres tiveram que tomar, ela também significa para essas crianças um trauma da perda da mãe, né? De repente aquela mãe não está mais lá e essa mãe voltar a ser afetivamente importante para essa criança é uma batalha, né? Porque as crianças vão se proteger, né, do que elas entendem como um novo abandono. Aqui se revela uma questão que é muito importante da gente entender também, que é o fato de que muitas mães são o arrimo de família hoje em dia, né? No mundo todo. No Brasil, no mundo, a gente fala das mães solteiras o tempo inteiro, né? Isso tem um efeito na migração. Então, essa ideia de que se precisa migrar para conseguir um trabalho, ela está muito presente para as mulheres, né? As mulheres que são mães solteiras em países com fortíssima crise social, ambiental, de fome, elas precisam migrar para trabalhar, né? É o caso de muitas filipinas, é o caso de muitas mulheres chinesas, né? Ou seja, a decisão por migrar, ela também para trabalhar, ela também é uma decisão feminina, não é só uma decisão masculina. E muitas vezes o peso que recai sobre a mulher ao decidir sair para encontrar um trabalho melhor e conseguir mandar um dinheiro para casa, é um peso muito maior do que o que recai sobre os homens que decidem migrar para trabalhar, né? Então, aqui a gente vê o caso da Sierra, que é um caso muito, muito revelador disso também, né? Um terceiro fator que é muito mencionado nos depoimentos é o desafio da reunião familiar, né? Então, essas mulheres, muitas vezes, elas migram deixando seus filhos para trás, por medo de levá-los ou por não ter como levá-los pelo custo e etc. E quando chegam no novo país, começam uma batalha quase que no mesmo dia para conseguir trazer os seus filhos para o seu país, né? Para o seu país de residência. E aí tem um problema muito importante, né? Porque essas mulheres, elas passaram pela trajetória da migração e elas viram a realidade do cruzamento da fronteira como uma realidade muito brutal e muito violenta. Então, essas mulheres, elas, para parte da dificuldade da reunião familiar, é saber que elas vão ter que fazer os seus filhos passar por isso sozinhos, né? Ou com um outro acompanhante que não seria elas e tudo mais. A gente tem o caso aqui que é relatado, né, de uma das mulheres que paga um contrabandista para trazer os filhos através do México pela fronteira e que ela fica angustiada, né, pensando na exposição que ela está colocando os filhos dela aos riscos semelhantes ao que ela enfrentou durante o processo de migração, né? Exposição ao clima, fome,
abandono pelos agentes de fronteira, a violência dos agentes de Estado que se encontram na fronteira, vulnerabilidade a roubo, violência sexual, etc. Tudo isso, né, exploração sexual, né, tráfico humano, tudo isso está presente na rotina da migração. Aí a gente tem o relato da Isabel, né, que é uma mãe imigrante mexicana dos Estados Unidos, que ela fala o seguinte: eu coloquei em risco a vida dos meus filhos. Eles ficaram aí mais ou menos uma semana exata, 8 dias, sem saber de nada. Eu tava morrendo porque sentia, quando que eu ia falar com eles? O México também é grande. Onde eu ia encontrá-los? Eu dizia que se eu não soubesse deles, eu ia buscá-los de lugar em lugar, porque eu ia ter que encontrá-los. Então, isso, né? Tipo, na trajetória da migração, nesse processo de transição de fronteira, existe um tempo que não se tem contato com os seus filhos, que você não sabe se eles estão vivos, se eles estão mortos, se eles foram levados para um outro lugar. Né? O mundo é perigoso e você está lidando com contrabandistas, né? Você paga, pessoas que são contrabandistas, são pessoas que fazem parte de um mercado ilegal para trazer os seus filhos, né? Então, aí está colocado um desafio muito grande. Muitas mães também relatam o fato de se tornarem mães durante a migração por adotar crianças que estão desacompanhadas nas fronteiras. Tem o caso da Lorena, né, que passa vários dias cuidando de uma menina de 10 anos, que está totalmente sozinha, viajando sozinha da Guatemala para os Estados Unidos. Ela encontra essa menina num hotel e ela decide nunca perguntar nada, porque ela não sabe pelo que essa menina passou. Ela vê que é uma menina traumatizada, muito quieta, mas ela decide cuidar dessa menina, né, fazer ela lavar a calcinha, escovar o dente, etc. E que elas se apegam muito fortemente, e ela fala, né, ela relaciona o caso dessa menina com a decisão dela de não trazer os filhos dela. Ela fala o seguinte: é algo que me enche de tristeza e é por isso que eu já não me animei a trazer os meus filhos assim, os meus outros 2 filhos. Eu disse que não dá mais, porque se o meu filho não caminha, ou se acontece alguma coisa com a minha filha, e vão deixar ele sozinho, eu já digo que não. Então, é isso, né? Essas mães que vêm migrantes, vêm crianças que estão desacompanhadas, sozinhas no processo de migração, imaginam as 1000 formas de violências que elas podem ter sido submetidas e que isso as leva a adotar, né, essas crianças, seja de forma temporária ou permanente, porque muitas vezes essas crianças também chegam no país de destino e não encontram seus pais, né? Seja levá-las à conclusão de que é impossível que essa experiência possa ser vivida de forma tranquila ou que se supere traumas por parte das próprias crianças. E aí a gente tem o número 5, né, que é um dos relatos comuns também dessas mulheres, muito triste, que é mulheres que se tornam mães pela via da violência sexual vivida durante o processo de imigração, né? Então, para as autoras, né, isso é uma coisa que complica um pouco os significados que as mulheres atribuem à maternidade, porque elas estiveram expostas muito frequentemente a experiências de violência sexual e gravidezes resultantes dessa violência sexual, né? Então, 3 mulheres nessa amostra de pesquisas que elas fizeram relataram, né, que tinham vivenciado ou testemunhado gravidezes após estupro, antes, durante ou depois da migração, né? A gente tem o caso aqui da Beatriz, que é uma das mulheres citadas, né, que engravida como resultado do abuso sexual pelo contrabandista que ela mesma contrata para atravessar ela do México para os Estados Unidos. E a Lorena, que é uma das depoentes também, ela descreve que os agentes de imigração, quando chegam no país de destino, eles obrigam as mulheres a fazerem um teste de gravidez depois de terem sido apreendidas ao cruzar a fronteira para os Estados Unidos, ou seja, para evitar que nasça um nativo estadunidense a partir daquela situação. Assim, é uma coisa muito nojenta, grotesca, né? Ou seja, eles sabem que elas podem ter vivido uma violência sexual durante aquele processo, e aí a saída dos agentes de imigração não é acolher essas mulheres e colocá-las para conversar com psicólogos e etc., e dar o acolhimento necessário e previsto, né, em
nos direitos humanos, não. O que eles vão fazer é garantir que elas não entrem no país grávidas, né? Para que não nasçam nativo e complique a situação de deportação delas depois. Uma das falas de Lorena é a seguinte, né? Quase a maioria das garotas que vem chegando e tem seus filhos aqui foram estupradas no caminho. E o bebê é consequência do caminho. É traumatizante. Porque, além do que essas mulheres passam no caminho, ainda ficam com uma memória para toda a vida do que elas viveram, dessa violência que elas viveram. Então, bom, isso a gente está falando até chegar, né? E dessa experiência de decidir chegar e tal. Como que é esse problema da divisão da família nas fronteiras, né? Porque um dos fatores, né, que é citado é a questão da separação familiar, né, para essas mulheres. E, gente, pode parecer que são casos específicos e raros e tal, mas a verdade é que existe um relatório, o relatório lançado pela Acnur, em 2020, que mostra que crianças e adolescentes em situação de imigração, separados das suas famílias, são entre 30 e 34 milhões de pessoas, né? Ou seja, equivalente às populações de Austrália, Dinamarca e Mongólia somadas, tá? Então, vou repetir, crianças e adolescentes separados de suas famílias na migração somam a população de Austrália, Dinamarca e Mongólia, de 30 a 34 milhões de pessoas. No Brasil, a Unicef estima que mais de 400 crianças e adolescentes chegam ao Brasil sem a companhia de seus familiares e cuidadores por ano, né? Então, a separação de uma criança da sua família, ela pode acontecer tanto no contexto anterior, né, a migração, quanto no início do deslocamento ou no decorrer do deslocamento, né, por agentes de fronteira, etc. E aí a gente tem esse caso, né, das mulheres que sofrem violência sexual, que são muitas, e que passam a ter crianças nascidas em trânsito. Então, mulheres que saíram de seus países grávidas, não queriam ter seus filhos dentro daquele país, né, por não querer enfrentar a situação de violência que estariam submetidas ali. Então, essas crianças, elas vivem ainda um outro desafio muito grande, que é o desafio do registro, né? Ou seja, garantir a sua nacionalidade daquele país e os seus direitos básicos dentro daquele país. Alguns países, com muito mais burocracias do que outros, buscam impedir que crianças nascidas em contexto de trânsito possam ter direitos básicos garantidos dentro desse país. Bom, gente, a gente vai chegar aqui, então, no nosso penúltimo tema, que tem a ver com a política trumpista, né? Eu acho que é impossível falar sobre tudo isso que a gente está falando, inclusive citei muitas vezes os Estados Unidos aqui, mas a política trumpista, essa crueldade ideológica, factual, material, né, desse nacionalismo burguês de extrema-direita, ela é uma política que ela coloca em cena boa parte dos grandes problemas que as mulheres estão vivendo hoje no contexto de imigração e maternidade, né? Então, o Trump, ele desde o seu governo anterior, né, implementou uma política diretamente de separação familiar, né? Por que existe essa política de separação familiar? Porque se você se baseia na lei, né, estritamente estadunidense, que é bastante reacionária, e não nos direitos humanos, né, que deveriam ser os direitos universais, porque todo mundo assinou a cartinha lá dos direitos humanos, mas ninguém está seguindo direito, né? No que diz respeito à migração, a galera está rasgando aí cartinha de direitos humanos. Mas o que o Trump se apoia na seguinte lógica. Se a criança é nascida nos Estados Unidos, ela é uma cidadã americana. Se seus pais são nascidos em El Salvador, na Venezuela, etc., eles são migrantes e podem estar em uma situação ilegal, até que se naturalizem, então numa situação ilegal. Né? Uma pessoa que vem de outro país, por exemplo, os Estados Unidos, não pode trabalhar. Né? Então, se ela está trabalhando, ela já está em situação ilegal. Então, passou-se a implementar uma política, desde a primeira gestão Trump, que é de deportação de adultos, independente da existência de filhos ou não. Então, acontecem situações como essa daqui, que eu vou ler para vocês, da Kailin, que é uma menina, uma criança, né, que toda vez que ela atende o telefone da mãe dela, que é a Heidi Sanchez, ela fica muito nervosa, diz, mãe, volta, mãe, volta, mãe, volta, porque o que aconteceu com Heidi Sanchez? Vou ler o trecho da matéria do New York Times. Na manhã de 22 de abril, a família foi para uma consulta de rotina da mãe com a imigração e alfândega, o ICE.
Eles não sabiam que seria o último dia juntos. Em certo momento, Sanchez ligou para o marido, que esperava de lado de fora no carro. Ela pediu que ele pegasse a filha, dizendo que estava prestes a ser deportada para Cuba. Ela estava em lágrimas, lembra Vaia. Eu a ouvi gritando. Então, um advogado e um oficial de imigração me entregaram a criança. Eu pedi que me deixassem me despedir da minha esposa, dar-lhe um abraço. Mas eles disseram que não e me tiraram de lá. Gente, Heidi Sanchez está deportada em Cuba. E sua filha, de 3 anos, está sem mãe nos Estados Unidos. E a gente tem um outro caso, né? O caso de uma mãe e pai deportados, que a administração Trump manda de volta para Venezuela e El Salvador, e a criança de 2 anos fica absolutamente sozinha nos Estados Unidos. Absolutamente sozinha. A matéria do New York Times fala o seguinte: uma mãe e um pai foram deportados. O que aconteceu com o seu bebê? Porque o bebê não foi, o bebê é um cidadão americano. Acho que tudo isso, toda essa ilustração, ela está aqui um pouco para a gente mostrar que quando os marxistas falam de um mundo sem fronteiras, a gente não está falando porque a gente ama os Beatles, né, e o John Lennon e tal, ainda que essa música é maravilhosa, mas a gente está falando tudo isso porque a lógica de um mundo com fronteiras é essa daqui, né? A existência das fronteiras é a existência do direito de violência permanente empregada contra qualquer pessoa que deseja circular pelo planeta. Pior ainda, se essa pessoa precisa sair do seu país de origem, né? Então, pessoas são submetidas a situações análogas à escravidão, a situações de morte, de tortura, de violência sexual, que é algo assim, que é absolutamente insuportável, simplesmente porque decidiram que aquela linha é impossível de passar. É uma coisa totalmente abstrata e ridícula, e que, na verdade, no sistema capitalista, só não é abstrato porque, na lógica da relação entre burguesias imperialistas e burguesias dependentes e semicoloniais, é fundamental para as burguesias imperialistas determinar que em tal país se vive de tal forma, em tal outro país se vive de tal outra forma, porque isso é o que garante que o cara possa fazer a exportação do capital dele, instalar uma fábrica da GM, da Apple, sei lá de que porra, naquele lugar, e ter condições de trabalho muito piores que fazem com que a produção dele fique muito mais barata, né? Então, a lógica da existência das fronteiras, ela está diretamente associada à divisão internacional do trabalho, né? Entre superexplorados e menos superexplorados dentro de um território nacional de uma burguesia imperialista, e que, na verdade, toda essa lógica, todo esse funcionamento, ele leva a essas situações, né? Então, não existe uma saída que a gente possa pensar para o problema da migração que passe por novos acordos internacionais ou por novas reuniões da ONU, ou por um novo pronunciamento do novo Papa, Leão 14, enfim, não está baseado nisso, né? Essas ações, elas, na verdade, terminam sendo bastante estéreis quando a gente considera que as vantagens que existem para o sistema capitalista, da permanência das fronteiras nacionais, ela é tão grande, tão profunda, né? Ela vai desde poder exportar o seu capital e por uma mão de obra barata, até poder super explorar um migrante que entra no seu país, né, de forma ilegal, porque não tem documentos, etc., que é impossível que se resolva essa situação com declarações de paz, né? A gente precisa de ações efetivas, e essas ações efetivas, elas não vão ser feitas pela mesma burguesia e pelos mesmos governos burgueses que têm interesse em manter a situação migratória como uma situação de profunda tristeza, sofrimento e dor para quem vive esse processo, né? É por isso que para os marxistas, para os comunistas, o que a gente fala é de um mundo sem fronteiras. O que significa, né, um mundo sem fronteiras? É um mundo onde a gente está baseado numa solidariedade humana internacional, onde não existe uma divisão internacional do trabalho, pelo contrário, existe uma colaboração internacional de trabalhadoras e trabalhadores que percebem que um determinado país não produz arroz, então a gente vai mandar, e um determinado outro, e que não é uma relação de troca, é uma relação de solidariedade, de cooperação internacional. A gente chama isso de planificação da economia, né? Ou seja,
o capitalismo ele é totalmente avesso à ideia de planificar e organizar a economia a nível mundial. A lógica do capitalismo é a competição, né? Seja entre indivíduos, seja entre estados-nação, seja entre burguesias, né? E nessa lógica, o que vai primar é o sofrimento, a dor e a realidade da maternidade para essas mulheres dessa forma, né? A lógica dos comunistas é a lógica da planificação da economia, ou seja, a racionalização de toda a produção para que em todo o mundo possa se usufruir do que é necessário, mesmo que isso seja produzido do outro lado do planeta, né? Porque é possível isso, as condições materiais para que a gente possa compartilhar tudo que é produzido de forma absolutamente livre e cooperativa, ela é concreta, né? Ela só não existe por vontade dos capitalistas. Assim como a vontade de circular, de transitar, de ver o mundo, de morar em novos lugares. Tudo isso é parte da realidade da condição humana, né? Mas existem também as medidas imediatas que a gente precisa fazer como classe trabalhadora organizada, como juventude, como movimento de mulheres, como feministas, marxistas e socialistas que estão ouvindo esse podcast como vocês, que são medidas como a solidariedade internacional entre os trabalhadores, lutando por direitos universais, né, dentro de cada país, independente da nacionalidade. Então, aqui no Brasil, por exemplo, que a gente lute por um SUS que fale todas as línguas dos migrantes que chegam aqui, né, como mínimo que se mapeie os principais eixos migratórios e hajam médicos, enfermeiros e tradutores dentro dos hospitais e escolas públicas que ajudem aqui venezuelanos, haitianos, sírios, palestinos, possam ser entendidos e ajudados pelos serviços de saúde pública e educação pública. A gente poderia falar, por exemplo, do direito a casas-abrigo, né, para mulheres que chegam em situação de vulnerabilidade, sem um tempo máximo de permanência. Hoje não se permanece nas casas, nos abrigos de imigração muito tempo, boa parte deles, inclusive, não é administrado pelo Estado, mas por instituições religiosas. É preciso que sejam administrados pelo Estado para que possa se garantir também a qualidade de trabalho das pessoas que trabalham dentro desses locais de recepção a migrantes. E é muito importante o debate sobre as medidas que são necessárias serem feitas para enfrentar as entranhas do imperialismo dentro dos Estados-nação terceiro-mundistas, né, semicoloniais e coloniais do sul global, o nome que vocês quiserem dar. A gente marxista chama de países coloniais e semicoloniais. Que é, por exemplo, o não pagamento da dívida pública, né? As dívidas públicas, elas operam dentro de todos os países coloniais e semicoloniais como uma medida de estrangulamento dos serviços públicos do Estado para garantir uma submissão à política do imperialismo, né? Então, no caso brasileiro, mais da metade dos recursos econômicos do Brasil está destinado ao pagamento da dívida pública, uma dívida absolutamente ilegal, ilegítima, fraudulenta, e que faz com que, por exemplo, existam medidas como o arcabouço fiscal da Frente Ampla e Lula-Alckmin, né? Que é um governo que a gente já sabe que governa para os ricos, para os empresários e para os patrões. No episódio passado, a gente debateu violência de gênero, né, e mostramos como que é impossível encontrar um caminho para a superação da violência de gênero que não passe por construir uma oposição de esquerda ao governo Lula, né? E nesse terreno da migração também, né? Porque é um governo que segue pagando a dívida pública e que segue submetendo as massas trabalhadoras brasileiras à ausência de direitos elementares pela via do arcabouço fiscal, que, na verdade, está aí para garantir que se pague dívida pública e que se mantenha todos os desejos da burguesia e dos patrões intactos, né? E tudo isso, gente, com a perspectiva do fim das fronteiras nacionais e a perspectiva da emancipação humana, né? Então, se a gente entende que essas fronteiras são inúteis, né? Que a única função delas é nos colocar uns contra os outros, etc. É parte da nossa batalha, está dentro de cada local de trabalho e estudo, exigindo que se organizem lutas em defesa de cada migrante que for torturado, desaparecido, assassinado, como são vários casos que a gente pode relatar em todos os estados do Brasil, né?
que se garantam as condições de trabalho dignas para os migrantes, que se lute pela efetivação dos terceirizados, né, que boa parte deles hoje também são migrantes, e que a gente consiga garantir todos os direitos para o conjunto da classe trabalhadora, independente da sua nacionalidade, em qualquer lugar do mundo em que estejam. E para encerrar o nosso episódio, vou contar para vocês uma historinha. Na China existe o Hukou, que é o registro de residência, o sistema de registro de domicílios, que é um sistema que existe desde meados do século XX. Apenas com o Hukou se pode ter acesso a direitos sociais, como educação pública e saúde pública. Então, a gente vai encerrar o nosso episódio de hoje lendo o poema escrito por uma mãe que vive em Pequim, uma mãe imigrante, sem direito ao Hukou. E ela faz esse poema no final do semestre da primavera, um momento marcado pelo retorno das crianças à escola. Minha criança, me perdoe. Olhando seus olhos curiosos, sinto-me desanimada e envergonhada. Seu coração é tão puro. Como começo a te dizer? Seu sorriso fala de bondade. Como ouso te dizer? Dizer que esta cidade não te deixará ir à escola. Que tipo de cena é esta? O que devo fazer? Tenho engasgado minhas palavras por dias. Como te explico que este país não é nosso? Ou melhor, que nós não somos deste país. Você pode ainda entender completamente o peso da dificuldade, mas eu sei, as sementes da discriminação já foram plantadas em seu subconsciente. O mundo inteiro parece conhecer o poder da China. No entanto, uma mãe comum é impotente para mandar seu filho inocente para a escola. Quão absurdo isto é! Ansiedade e agitação, tristeza e dor tornaram-se os rótulos da maternidade. Depois de noites sem dormir, depois de pensar em todas as possibilidades, ainda não consigo encontrar um jeito de você estudar ao lado da sua mãe. Meu filho, me perdoe. E a gente fica por aqui com mais um episódio de Feminismo e Marxismo, o seu podcast favorito do Esquerda Diário, Põe Rosas e Instituto Casa Marx. Curtam, compartilhem, contem no nosso podcast para todo mundo que você conhece e a gente se vê no nosso próximo episódio. Até mais. Esta generación quiere la revolución. No tenemos miedo, no tenemos miedo.